Oi para todo mundo, sejam bem-vindos novamente. A ideia desse vídeo aqui é mostrar 6 técnicas que tendem a promover uma aprendizagem mais eficaz e como utilizar essas técnicas numa abordagem de estudo que contenha 3 partes: o planejamento dos estudos, o desenvolvimento do entendimento do que você precisa estudar e o reforçamento desse assunto que você entendeu, que você compreendeu. De onde que eu estou tirando esse conteúdo? Esse conteúdo ele está saindo do um capítulo introdutório do livro Understanding How We're Learning, ok? Entendendo como aprendemos. Bom, mas vamos lá. Quais são essas 6 técnicas? É a prática espaçada, a prática intercalada, a prática de lembrar, a elaboração, exemplos concretos e a codificação dupla. E então, os autores sugerem usar essas 6 técnicas nessa abordagem de estudo que contém 3 partes: planejamento, entendimento do conteúdo que você precisa estudar, que você precisa aprender, e depois o reforçamento desse conteúdo que você aprendeu, que você entendeu. Então, como é que os autores eles sugerem que você pode utilizar essas técnicas nessa abordagem de estudo também sugerida por eles? Na primeira parte do estudo, que é a do planejamento, aqui eles sugerem que você use a prática espaçada e a prática intercalada. Já na parte onde você desenvolve o entendimento do seu estudo, aí aqui entram as técnicas de elaboração, de exemplos concretos e a codificação dupla. E por fim, na parte onde você reforça o seu conhecimento, aí sim você vai usar aqui a prática de lembrar, né, nessa última parte. Agora vamos lá para uma breve definição do que é cada uma dessas técnicas e um exemplo de como aplicá-la. Primeiro vamos começar com a prática espaçada. A prática espaçada, ela é o quê? Ela é você montar, significa você montar um calendário, montar um calendário, talvez seja a melhor palavra, onde você agende sessões de prática de um conteúdo que você precisa estudar, precisa aprender, onde essas sessões de prática elas estão espaçadas temporalmente, ao invés delas estarem todas juntas ou muito próximas, ou talvez até só uma única sessão. Por exemplo, imagine que você vai estudar para uma prova do colégio, ou da faculdade, ou talvez até um concurso, por exemplo. E aí você tem que ver um assunto, estudar um assunto. Ao invés de você separar um único dia ou 2 dias consecutivos para estudar esse conteúdo, ao invés de você fazer isso, o que é que essa prática sugere? Sugere que você separe alguns dias, de preferência dias não consecutivos, para que ao longo desses dias você vá praticando o conteúdo. Isso tende a trazer benefícios no longo prazo, né, do que se você compara com a prática que envolve você estudar todo o conteúdo, praticar todo o conteúdo em um único dia ou em dias que estão muito próximos, né, que é o que a gente chama de prática massiva ou estudo massivo. Então essa é a ideia geral da prática espaçada. Agora, a prática intercalada também é uma técnica de planejamento de estudo que envolve você saber o que e quando estudar. O que é que essa prática consiste? Consiste em você também ter práticas, mais de uma sessão de prática do conteúdo que você precisa estudar. Só que além disso, em cada uma dessas sessões de prática, o que é que você precisa ter? Você precisa ter tópicos, você vai estudar tópicos que estão relacionados ao mesmo tema, só que são tópicos que são diferentes, né? Ou também, nessas mesmas sessões, além de você estudar tópicos que são diferentes, mas estão relacionados ao mesmo tema, pode ser também resolução de diferentes problemas, se você for estudar matemática ou física, por exemplo. Além disso, além de você ter essas práticas que estão espaçadas
e além de você ter diferentes tópicos, né, dentro de cada uma dessas práticas, o que é que precisa ter também para você usar a prática intercalada? Quando você for estudar, imagine que você estudou os tópicos A, B e C na seção 1 de prática. Na seção 2, você vai estudar também esses tópicos, só que agora esses tópicos você vai estudar numa ordem diferente da ordem da seção de prática anterior. Então, se você estudou na seção de prática anterior a ordem A, B e C, nessa agora você vai estudar a ordem B, C, A, por exemplo. E na terceira sessão de prática, você vai estudar a ordem C, A, B, por exemplo. E além disso, além de você estudar os tópicos numa ordem diferente em cada sessão de prática, você vai fazer o quê? Você vai tentar fazer conexão entre os tópicos quando você mudar de um tópico para outro. Terminou de estudar o tópico A, vai mudar para o tópico B, aí você tenta fazer uma conexão de ideias entre esses dois tópicos. Ao contrário da prática espaçada, que tem uma robustez científica maior, tem um corpo de evidências maior em relação aos seus benefícios e à sua aplicabilidade a diferentes situações. Os benefícios da prática intercalada e a sua aplicabilidade ainda está sob debate na ciência, mas ela parece ser uma técnica interessante, principalmente porque tende a diminuir a sua divagação mental, porque quando você passa muito tempo estudando a mesma coisa, você talvez comece a divagar, você comece a pensar em outras coisas, e também diminui o tédio. Pode diminuir o tédio, né? Mas enfim, essas são as duas técnicas que você pode usar nessa primeira parte da abordagem do estudo, que é o planejamento do estudo. Agora, depois que você planejou o seu estudo, né, conseguiu estabelecer aí blocos de práticas, de sessões espaçadas ao longo do tempo, agora você vai pegar o seu material e você vai tentar entender esse material, você vai tentar compreender ele. Algumas partes do material vão ser fáceis de ser compreendidas, né? E talvez outras mais difíceis. E aí, talvez para essas partes que são difíceis de entender, aí sim, nessas partes, você pode aplicar essas técnicas que eles sugerem, que é a elaboração, exemplos concretos e o dual coding. O que é a elaboração? A elaboração, na ciência, ela vai ter aí vários significados e ela pode ser utilizada de diferentes maneiras. Mas o que é que os autores sugerem, né? É você explicar como e por que as coisas funcionam. Por exemplo, imagine que você está estudando sobre a variação da memória ao longo das diferentes fases da nossa vida. E aí você pode se perguntar, por que a gente lembra de pouca coisa antes dos 5 anos de idade? E aí uma outra pergunta poderia ser, por que a nossa capacidade de lembrar das coisas, ela muda conforme a gente vai se tornando mais velho? E aí você se pergunta, você sempre usa você usa esse tipo de pergunta, como e por quê, e aí você tenta responder essas perguntas. Essa técnica de elaboração, ela talvez valha para quando você já está num momento mais avançado do conhecimento. Mas ela ainda é uma técnica boa para desenvolver a compreensão, né, um entendimento do material que você precisa estudar. A segunda técnica, dentro desse cenário onde você precisa entender o conteúdo, é o dos exemplos, é a técnica de criar exemplos concretos. Nesse caso, para entender melhor ideias abstratas, né? Porque às vezes uma ideia abstrata, ela é difícil de ser imaginada, é difícil de ser compreendida. Então, quando você cria um exemplo concreto para essa ideia, você consegue pegar ela melhor. Por exemplo, imagine que você está estudando sobre amnésia infantil. E aí, qual seria um exemplo concreto para essa ideia? Imagine uma situação onde tem 2 irmãos.
um com 9 anos e um com 4 anos. E aí, esses irmãos viajaram para Disney. 10 anos depois, o que tinha 9 anos lembra dessa viagem e o que tinha 4 anos não lembra dessa imagem. Então, esse exemplo concreto, para ilustrar a ideia, o conceito de amnésia infantil, talvez melhore a compreensão sobre esse conceito, facilite a compreensão. Então, a terceira técnica que os autores sugerem é a técnica da codificação dupla. O que é essa técnica da codificação dupla? É você usar informação verbal e informação visual para explicar uma mesma informação, para entender uma mesma informação. Por exemplo, imagine que eu esteja explicando sobre prática espaçada. E eu falo que a prática espaçada é você ter sessões de práticas que estão espaçadas aí ao longo do tempo. E aí, para ilustrar isso, eu mostro um calendário com alguns dias marcados para ilustrar essas sessões de prática. E aí, então, além de eu usar a informação verbal, que é a palavra que eu estou falando, eu também usei uma informação visual, que é a imagem. Então, quando eu faço isso, né, eu dou para você duas possíveis rotas de lembrança dessa informação que eu estou explicando, que é a prática espaçada. Então, a codificação dupla ela é interessante porque ela, além de te dar rotas alternativas para que você lembre dessa informação, tenha mais chances de lembrar dessa informação em algum outro momento, ela também facilita a sua compreensão, porque às vezes a descrição de algo talvez não seja suficiente para fazer com que você crie uma imagem mental daquilo na sua mente, na sua cabeça, entendeu? Então pronto, então essas foram as 3 técnicas, né, que os autores sugerem que você use para que melhore o entendimento do conteúdo que você está estudando. Pronto, então, você planejou seu conteúdo, né, o que quando você ia estudar, você usou técnicas de melhoramento da compreensão daquilo que você precisa aprender, e aí nesse caso, principalmente para o que for mais difícil, e aí agora você precisa reforçar o conhecimento que você adquiriu. E aí o reforçamento vem através da técnica prática de lembrar. Os autores não falam da prática de lembrar com feedback, mas eu vou acrescentar esse ponto aqui porque ele também é importante. Mas o que é a prática de lembrar? É uma técnica que consiste em você buscar uma informação na sua memória de longo prazo e trazer ela até a sua mente. É você tentar lembrar de algo, tentar lembrar do que você estudou. Né? É como se fosse uma recordação ativa. E aí, nesse caso, como que você pode fazer isso? Você pode simplesmente pensar sobre o que você estudou, você pode escrever tudo o que você lembra, você pode responder questões sobre o material que você estudou, você pode explicar para você mesmo ou para uma outra pessoa o que você estudou. Dessa forma, você está exercitando esse ato de ir lá na sua memória de longo prazo e tentar achar ali o conteúdo que você estudou e trazer até a sua mente. Mas por que você precisa, depois disso, corrigir? Porque quando você lembra de algo, a memória sobre essa informação ela é ativada, ela é reconstruída e ela é modificada. Então, pode acontecer de você ter falsas memórias ou memórias distorcidas sobre o que você está tentando lembrar. Então, para corrigir, né, esse possível erro que ele possa surgir, aí você usa a correção. Ou seja, depois que você tenta lembrar do assunto, aí você olha para o seu material e você vê se você lembrou corretamente do que você estava tentando lembrar. E aí, dessa forma, você não cai nessa armadilha que é a dar falsas memórias ou memórias distorcidas. Então, é isso. Esse capítulo ele é um capítulo introdutório, então ele só cita essa abordagem de estudo com essas 3 partes, né? Planejamento, desenvolvimento do entendimento do conteúdo que você precisa estudar
e reforçamento do conteúdo que você estudou, através da prática de lembrar. E aí, fala muito brevemente sobre essas 6 técnicas que estão distribuídas aí ao longo dessa abordagem de estudo, dessas diferentes partes da abordagem de estudo. Mas o que os autores reforçam é que você precisa usar principalmente as técnicas prática de lembrar e prática espaçada. A prática espaçada vai te ajudar no planejamento dos estudos e a prática de lembrar no reforçamento do estudo que você, do material que você entendeu. E aí, as outras técnicas, elas entram como reforçadores dessas 2 técnicas, né? Então, os próximos capítulos do livro, eles vão focar em cada uma das etapas dessa abordagem do estudo e detalhar cada uma das técnicas que estão inseridas nessas diferentes partes da abordagem do estudo. Então, os próximos vídeos que eu trouxe para cá vão ser sobre essas diferentes partes dessa abordagem, desse plano de estudo, e um maior detalhamento sobre as técnicas que estão inseridas em cada uma dessas partes do plano de estudo. Beleza? Então é isso. Essa era a mensagem que eu quis passar nesse vídeo. Então a gente se vê no próximo. Tchau!